As despesas do governo federal, e essa matéria você encontra no site da Oeste, atingiram 2,63 trilhões no acumulado de 12 meses. Até maio, segundo um levantamento com base em dados do Tesouro Nacional. Geise, o valor se aproxima do recorde histórico de 2,8 trilhões de reais registrado em outubro de 2020, durante pandemia de Covid, uma pandemia, uma das situações mais difíceis globais de terem sido enfrentadas nessa vida. O crescimento dos gastos é impulsionado principalmente pelas despesas obrigatórias como Previdência Social, benefício de prestação continuada, para tentar cumprir a meta fiscal prevista no arcabouço, novo arcabouço. A equipe econômica ampliou o bloqueio de despesas do orçamento para 23,7 bilhões de reais. Segundo o governo, a medida busca manter o controle das contas, já está totalmente fora de controle, meu Deus, das contas públicas diante do aumento das despesas obrigatórias e preservar a meta de resultado primário para este ano. Sério, parece uma palhaçada esse posicionamento do governo, falando como se nada tivesse acontecendo e a gente caminhando para um buraco escuro, muito escuro e preocupante econômico. Eu achei agora, Adri, que você estava lendo alguma lauda do outra coisa, mas não, é só a notícia do nosso país mesmo. Bom, não é nenhuma surpresa, ali um pouquinho antes do Lula tomar posse, essa discussão em relação a teto de gastos, enfim, já era passado para essa gestão petista, isso nunca existiu essa preocupação, e além de não existir essa preocupação, há realmente aí um gasto com absolutamente tudo. A gente repercutiu a AGU gastando dinheiro da União para defender o Moraes, nesse caso da True Social e da Rumble. A gente repercutiu a questão da Secom, inserindo mais dinheiro ali para fazer essa propaganda, né? A Secom nada mais é do que o Ministério da Propaganda do governo, fazendo propaganda do governo. A gente tem a questão das viagens também. A Rosângela e o presidente viajam bastante, principalmente a Rosângela. A Rosângela, ela tem o passaporte mais carimbado que a Glória Maria, hein? Ela conseguiu bater aí essa meta, um negócio realmente impressionante. Não teria problema algum se não fosse com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. Então, não há nenhum tipo de comprometimento. Na verdade, nunca houve um projeto de Brasil, um projeto que se comprometesse com a economia do nosso país, que tivesse um começo, meio e fim, que tivesse um projeto a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isso realmente não existe essa proposta. Inclusive, de novo, mais um ponto de estratégia para a direita. Não adianta somente responder às bravatas do Lula, mas apresentar também um projeto que pense economicamente no nosso país, que tenha uma coerência, que tenha um começo, meio e fim, que consiga ser aplicado dentro da esfera da realidade do brasileiro, porque o brasileiro segue sofrendo com a diminuição do seu poder de compra, com o dia a dia sendo cada vez mais difícil da manutenção das coisas básicas. Isso pode piorar. Evidentemente, né, com mais 4 anos de Lula, isso pode piorar. Então, projeto de começo, meio e fim. Agora, não é nenhum tipo de surpresa a gente, de novo, bater esses trilhões. A gente também sempre, além dos gastos, a gente também sempre bate nos trilhões a arrecadação, que eu nem gosto do termo, né? Eu gosto sempre de deixar claro que eu não gosto do termo, né? Porque não é algo voluntário, eu sou obrigada, então não é bem uma arrecadação, né? É obrigada a pagar esse imposto para manter toda essa máquina pública. É exatamente isso que eu estava pensando, viu, Geise? Porque nós batemos o recorde de gastos públicos em relação ao governo federal, mas a arrecadação, né, os impostos também bateram recorde. Pela primeira vez na história, 2 trilhões no primeiro semestre de 2026, pela primeira vez. Aí eu te pergunto, por quê? Se os gastos estão aumentando muito mais do que a arrecadação, mesmo a arrecadação batendo recordes, para onde que está indo esse dinheiro? Onde que está o ralo desse dinheiro? Gente, estamos falando de trilhões de reais. Estamos falando de dinheiro que sai do seu bolso, dinheiro que podia estar indo para a escola do seu filho, podia estar indo para um plano de saúde, podia estar indo para comida em casa, podia estar indo para o seu churrasquinho. Não, está indo para os impostos e o governo está colocando esse dinheiro aonde? Onde que está todo esse dinheiro que está sendo arrecadado, gente? Isso é uma coisa para se perguntar. E veja, em relação aos gastos, nós sabíamos que seria desse jeito. Porque antes mesmo do presidente Lula voltar à presidência, em 2022 ainda, ele tomou posse em 2023. Antes mesmo, ele já tinha ido ao Congresso e solicitado uma permissão
de gastar bilhões fora do teto. E ele voltou para o governo prometendo acabar com o teto de gastos. E foi lá e fez. Acabou com o teto de gastos. Uma coisa que era extremamente importante para manter a inflação, conter os gastos do governo e não acontecer o que aconteceu na época da Dilma, que explodiu os gastos do governo, aumentou a inflação e foi aquele desastre econômico que nós vivenciamos. Ou seja, era uma coisa necessária. O presidente Lula destruiu, acabou com o teto de gastos, o que ele havia prometido fazer, e colocou o arcabouço fiscal que ele mesmo não está conseguindo cumprir. Ou seja, ele aumentou os gastos exponencialmente no começo do governo e agora explodiu. Agora eu te pergunto, como é que será um quarto governo Lula? Vocês já pararam para pensar? Porque se ele não precisa de reeleição, precisando de reeleição, ele já gastou desse jeito, já explodiu todas as contas do governo. Imagine como será um governo Lula sem precisar de reeleição. Joyce? A Paula mencionou essa questão da saúde, da educação. É importante a gente bater também nessa tecla que o trabalhador brasileiro acaba pagando isso duas vezes, né? Então ele paga com essa arrecadação, aqui bem aspeada de novo, né? Não é algo voluntário, ele paga com essa arrecadação e vale aqui ressaltar, né? Não é só um tipo de imposto que a gente tem. A gente tem imposto em cima de alimento, a gente tem imposto em cima de casa, de carro, enfim, o tempo todo nós estamos sendo tarifados ali pela máquina pública. E aí, no frigir dos ovos, no resumo da coisa toda, a gente acaba pagando isso duas vezes, né? Porque a gente tem que pagar para o público, para o gratuito, né? Que é assim que é feita a propaganda desses governos paternalistas, enfim, populistas. E depois a gente tem que fazer isso de maneira privada. Se você quer ter ali um acesso um pouco melhor à saúde, você tem que pagar um plano de saúde. E aí eu quero trazer especificamente essa questão da saúde, porque a escala 6x1, esse debate a respeito do trabalho da escala 6x1 vai impactar nisso também. Então, quer dizer, o que a gente tem no resumo é o seguinte: uma péssima gestão econômica, um governo que não tem um projeto econômico para o país a longo prazo, de desenvolvimento, e, além disso, políticas assistencialistas que não pensam, que não tem uma porta de entrada e saída. Eu, pessoalmente, nem sou contra todas as políticas sociais. Eu sou contra esse formato de política que não tem uma porta de saída, que deixa a pessoa refém daquele modo de funcionamento eternamente e ela não consegue ter nenhum tipo de ascensão social, cultural, intelectual. Ela fica o tempo todo refém daquilo dali. Então, você só tem um modelo de gasto que mantém o brasileiro refém. E agora a gente vai ter aí essa questão da escala 6x1, que vai impactar, por exemplo, diretamente na saúde. Os trabalhadores da saúde, a gente sabe, tem aqueles plantões, aquela coisa toda. Isso impacta também. E aí aumenta esse custo ali de plano de saúde. Então, se você tem plano de saúde, além de pagar aí o SUS que funciona, a gente tem agora também essa questão do plano de saúde impactada por uma política social que não foi bem pensada, que não tem porta de saída e concomitante a esse jogo todo, essa péssima administração econômica. Preocupante, hein? Ludmila, acho que foi ontem no Oeste Sem Filtro que o Augusto Nunes fazia uma comparação. É só você imaginar um chefe de família que gasta mais do que recebe como salário, as consequências para dentro de uma casa e passar para essa situação de um país, né? Um governo que gasta muito mais do que tem, do que deveria, se endivida, a consequência para toda a população que pode demorar muito para ser sanada. A gente já está vivendo isso há um tempo nesse governo. Agora, mesmo que nas eleições o governo seja trocado, o próximo mandatário teria um trabalho imenso com o Ministério da Fazenda e demais aliados para recompor o Brasil, né? Pensa bem, será que alguém pensou que o Lula ele fosse assumir o terceiro mandato dele e fosse entrar numa de austeridade fiscal, ia ser muito responsável com as contas públicas? Acho que isso nem se passou pela cabeça de ninguém. Eu acho que na cabeça dos petistas, eles perderam aquelas eleições de 2018, eles devem pensar assim: cometemos um grave erro. Eles perderam aquelas eleições, estavam acostumados ali a se locupletarem do erário, perderam em 2018 e eles devem ter pensado assim: agora que recuperamos, agora vamos ter que aproveitar. Eu só penso que o cérebro deles deve rolar nessa frequência. Então, o Lula também, se a gente pensar por outro lado,
o Lula, ele tá com a saúde muito frágil. Inclusive, toda hora surge notícia, o Lula morreu, o Lula não é o Lula, tem gente que pensa isso, né? O Lula não é o Lula tá usando uma máscara de cera, tem essas teorias aí que ficam pululando na internet. E sabe-se lá, até quando que o Lula vai durar? Essa saúde dele é muito frágil. Então, pensa, o cara com a cabeça do petista, ele não sabe quanto tempo mais ele vai durar, tá com a saúde frágil. Ele vai ser a última pessoa, ainda mais com os padrões morais baixos que ele sempre apresentou, ele vai ser a última pessoa que vai pensar em austeridade fiscal, que vai pensar em cuidar do erário. Ele vai tentar ali usar tudo o que ele puder usar em benefício próprio dos seus e do seu partido e para se perpetuar no poder, e não vai cuidar não das contas do Brasil. Isso é a última preocupação do Lula, é na saúde financeira do Brasil.